Sejam bem-vindos a mais um episódio Badalando Podcast. Desde já, se você chegou até aqui e ainda não se inscreve no nosso canal, clica aqui, se inscreve, curta, compartilhe. Como eu já falo com vocês aqui, a gente sempre traz histórias de sergipanos e sergipanas que fazem e acontecem dentro do nosso estado e fora também, né? Trazendo boas histórias, sempre trazendo música, entretenimento, empreendedorismo, enfim, histórias para que fiquem registrados, né? Nosso papel aqui é trazer pessoas que realizam grandes coisas e a gente deixa registrado, né? Você pode estar vendo, sei lá, hoje na segunda-feira, mas você pode estar vendo, enfim, em qualquer outro dia, mas o importante é que a gente deixe realmente registrado todas essas histórias, esses causos e esses assuntos que a gente traz aqui na Badalando. Então, segue a gente aqui, tem a nossa rede social, @soubadalando. E se você, por via das dúvidas, é um artista e está procurando aí ter mais resultado na sua carreira, gravar melhor, tá levando sua música com mais qualidade nas plataformas digitais, procura a gente aqui na Badalando, que temos diversas condições, né, e caminhos para fazer a sua música chegar mais longe. Mas se você é um produtor de conteúdo e está precisando criar mais, está precisando de uma estrutura, está precisando de uma equipe para lhe ajudar a levar esse conteúdo mais longe, também procura Badalando, que além desse estúdio maravilhoso que vocês estão vendo aqui, nós temos diversas possibilidades de equipamentos para a gente deixar o seu conteúdo cada vez melhor. Beleza? Dito isso, lembrando que nós estamos em julho, julho que é um mês que eu, né, sou suspeita a falar, mas gosto muito que é o mês do rock, né? E como vocês sabem, eu tenho uma trajetória aí no rock and roll aqui dentro do estado. Mas vamos falar, né, com a nossa convidada de hoje, que também gosta de rock and roll, porque eu já vi ela fazendo projeto do rock and roll, mas ela está lançando um EP incrível que eu acho que marca aí um amadurecimento aí da carreira dela e ela não para, ela vem encantando com a voz dela em diversos lugares em Aracaju, né? E vamos saber se ela tem planos para também ir além disso. E eu queria que vocês recebessem a nossa Renata Pessoa. Seja bem-vinda. Obrigada, Como é que você está? Eu David. gosto de pegar na mão no Estou início para passar uma bem. É energia. isso aí. Seja bem-vinda ao Badalando Podcast. Um prazerzão lhe receber aqui pela primeira vez. E eu digo mesmo, é um prazer estar aqui com vocês. Que massa. São 5 anos, né, Renata, aí na batalha, né, na É isso música. aí, 5 anos na luta. Ô, Renata, veja, para a gente começar, para que a galera comece a entender um pouco mais o seu corre. Hoje, Renata Pessoa é uma artista do pop. Como é que você, do MPB, como é que você, na sua essência, apesar de ser muito versátil, né, pelo seu trabalho hoje na noite, mas hoje, Renata, qual é o estilo que mais lhe define, assim, que você quer que as pessoas lhe coloquem, vamos saber, numa prateleira de música? Renata, qual seria o estilo? MPB. MPB. É. E aí, como é que nasce essa sua relação, né? Porque, assim, a gente sempre, quando eu trago artista aqui, a gente fica assim, poxa, quando a pessoa vê a gente lá tocando, já com tudo pronto, com som legal, com repertório pronto e tal, a pessoa acha, não, ali tá tocando naquele lugar massa ali, porque alguém botou ali, porque um pai, uma mãe arrumou uma boquinha e tal. E às vezes a pessoa não sabe da trajetória até chegar, né? As pessoas vendo o seu EP, pô, que músicas massa e tal, e acha que aquilo ali, né, foi, eu vou ali gravar rapidinho e tal. E tem todo um processo. E aí eu queria entender primeiro, como é que Renata, né, chega na música, assim, como é que você não, eu vou querer cantar para as pessoas me ouvirem. Como é que começa essa história? Essa história começou em 2020, na pandemia, quando eu comecei a gravar uns vídeos cantando. Eu foquei bastante nisso, de movimentar meu Instagram, minha rede social, meu YouTube também. E aí eu vi que a galera recebeu muito bem esses vídeos, e aí foi um incentivo para que eu continuasse cada vez mais. E aí, quando passou esse processo da pandemia, os restaurantes abriram, né? O som ao vivo voltou. E aí eu comecei a mandar mensagem pro Instagram de todo mundo. Fiz portfólio, mandei. Quem não respondia, eu tentava achar um outro contato para poder mandar. E aí foi assim que começou. Algumas pessoas responderam, outras não.
E aí foi assim que começou, o pessoal foi me vendo dessa forma. Mas, Renata, veja, mas vamos um pouquinho antes. Porque você começou na internet, né? Então você já Isso. tocava violão, Já tem 10 anos que eu estudo violão, toco violão. Eu então comecei você no fazendo aula conservatório. mesmo. Ah, massa. É, sou formada no conservatório de música, no curso técnico de violão. Que legal. Eu achava, na verdade, quando eu via você no conservatório, que era alguma coisa na parte vocal. Mas você começou com instrumento. Eu comecei com instrumento em 2014, tenho 11 anos. E aí eu terminei, teve uma época que eu tranquei por causa da escola, né, que eu estava terminando o ensino médio, e aí eu não consegui conciliar muito bem. E aí eu voltei e terminei em 2022 o curso de violão. Mas como é que você, poxa, porque assim, geralmente, né, a gente vê, não, a menina tal, vai querer cantar e tal, e você já chega logo pro violão. Mas como é que nasce essa vontade de começar a estudar e logo já estudar, né? Você já não, eu vi alguém na sua família que tocava, pô, lhe deu a vontade. Como é que essa vontade do violão? Porque você toca muito bem, cara. Sim, meus pais, eles me incentivaram muito nisso, por conta da minha família, da parte de Goiás, que todo mundo, a maioria dos meus parentes são músicos. Então eu não tenho ninguém aqui em Aracaju que toque, que cante, só lá. E apesar de não ter essa convivência com o pessoal de lá, nasceu essa veia artística, essa vontade de aprender a cantar, de tocar. Aí meu pai e minha mãe foram percebendo isso e meu pai me deu um presente de violão. Aí eu comecei a tocar, né? Aí meu Mas, pai tipo, disse, sozinha mesmo, tipo, sozinha. Aí meu pai disse, eu vou botar ela no curso de violão. E aí foi quando eu iniciei o curso de violão no com conservatório. quantos anos, Renata? Eu tinha 12 anos na época, 11 para 12 anos. E assim, e o que que quando você via assim na sua família, né, nas pessoas próximas de vocês, ou até na internet, e tal, que você via alguém tocando, quem era que você olhava assim e disse, poxa, eu queria tocar igual essa pessoa? Quem eu vi assim que. é, Deixa eu lembrar de alguém que me inspirou. Assim, que de repente você, poxa, sei lá, você tem um tio, sei que você falou que tem uma Sim, família que sim, já toca, né? Então, sim. e por estar em Goiás, né, vou Uhum. pressupor que seria do sertanejo, mas é isso mesmo? Então, já lá no Goiás, o pessoal gosta muito de sertanejo, já não é muito a minha linha. Sim. Então, eles me incentivaram nessa parte de ver que a minha família toca, que a minha família canta, mas o estilo já não é muito o meu. Então, as minhas raízes mais é para MPB. Eu gosto muito das músicas de Nando Reis, a forma como ele toca, como ele compõe as músicas. Então, eu posso dizer que Nando Reis, Marisa Monte, Perfeito. eles são os artistas que mais me encantam na forma de tocar e na forma de cantar. E aí, nessa sua busca de, poxa, ver o Nando Reis, ver a Marisa Monte, mesmo que a Marisa Monte também, além de uma cantora, né, fabulosa, também toca muito violão, né? Sim, sim. Eu acho que deve ter já lhe chamado. Porque assim, por que que eu estou lhe perguntando isso? Porque num primeiro momento, a gente vê poucas mulheres instrumentistas, né? A gente vê mais cantoras, né? A Uhum. gente vê poucas mulheres instrumentistas, né? E isso eu acho ruim, né? Porque, pô, a mulher hoje, cara, ela pode fazer 1 milhão de coisas até melhores do que a gente homem, né? Pela capacidade de detalhe, de aprimoramento que se tem, né? E aí, poxa, você já começa pelo o instrumento independente do canto, né? Uhum. E isso é bem massa, né? E aí, quando você realmente ganha o violão e tal e vai para aula, como é esse processo? Porque também tem gente que faz esse processo mais natural, sozinho, sendo autodidata, e você já vai realmente, não. Vamos estudar esse negócio aí para ver como é que foi, assim, esses seus primeiros passos dentro de um conservatório e tal. Digamos que foi um processo bem difícil, porque no início eu queria fazer canto. A minha Sim, vontade era de fazer canto. Só que aí meus pais eles sempre disseram para mim: é bom você ser uma pessoa independente, você tocar e cantar. Então invista primeiro no violão e mais para frente você faz um curso de canto. E aí até nesse processo aí, na época que eu tinha 11, 12 anos, 13 por aí, eu pensei em desistir do curso, porque eu queria focar em outras coisas, né? Na escola também. mas será que, Mas, tipo assim, não. E aí é uma dúvida minha, uma curiosidade minha. Porque, por exemplo, sim, você vem com MPB, aí você me fala de Marisa Monte e Nando Reis. Mas sim, quando você chega no conservatório, você não vai aprender isso. eu tocava música clássica, né?
Eu estudava violão erudito. Então, eu tocava muito Tárrega, Francisco Tárrega. Era os artistas mais antigos, assim, da música clássica. Então, eu sempre fui muito. Eu ia para um ritmo, para um outro estilo, para um outro. Gosto de música internacional, gosto de rock. Então, é só isso, eu sou essa mistura. E eu acho que essa mistura, de alguma forma, encontra na MPB. Mesmo que seja o ritmo, o estilo, né, MPB, eu me vejo de várias formas. Até no reggae também, inclusive Sim. no meu EP. E aí, veja, aí quando você começa, aí você vai para a escola, né? E aí eu digo que eu vivi isso também, né? Enquanto músico também. E aí na escola a gente tem a oportunidade também de ter esse contato, de tocar alguma coisa na escola, e a gente vê a reação das pessoas. Se rolou esse processo também com você na escola? Rolou esse processo. Eu estudava numa escola que tinha intervalo festivo, e esse intervalo festivo, eles incentivavam os alunos a tocarem. Então foi um processo muito bom para mim, porque eu perdi a vergonha de cantar em público. E aí cantava muito na igreja também, cantava música católica lá. Então também naveguei por esse processo também de música católica. Mas, por exemplo, essa questão da vergonha também é um processo que eu acho legal, assim, do artista ir se descobrindo, né? Para você, assim, como foi realmente quebrar? Porque, veja, a gente, às vezes, a galera meio que não entende, tipo assim, quando o artista às vezes está tocando, ele tá ali executando, tá se inspirando, mas dentro dele tem uma série de sensações. Às vezes, tipo assim, será que eu tô agradando? Será que eu não tô agradando? Será que as pessoas estão conseguindo entender aquilo que eu tô musicando, que eu tô passando, né? E aí, tipo, aí você me falou que, pô, venceu a vergonha. Então você tinha, né, um pouco de vergonha. E acredito que a música deve ter aflorado isso para você. E hoje você já não tem mais isso, né? Eu sou uma pessoa envergonhada, mas mesmo assim eu canto com vergonha. Então eu sempre vou ficar nervosa, eu sempre vou ficar com a mão gelada, inclusive eu estou com a mão gelada aqui. Então, Vitória, já diminua aí um pouquinho o ar-condicionado Não é da nem um gente. ar-condicionado, é o meu processo natural aqui, que eu já fico gelada. Então, mesmo com vergonha eu canto, eu encaro meu medo, eu encaro minha vergonha, e é isso aí, o artista tem que ser dessa forma. E nesse início, assim, teve algum momento que você se lembra que quando você começa e aí você vê o feedback das pessoas e aquilo lhe dá vontade de querer mais, de continuar mais? Tipo, teve algum momento, tipo assim, eu vivi isso numa gincana, por exemplo, tocava Sim. teclado, comecei primeiro no teclado, e aí eu tocava mais em casa, revistinha e tal, aí rolou, não, vai ter uma gincana, pô, mas David toca lá e tal, e pô, depois disso aí eu não parei. E aí eu senti, eu acho que aquilo que a gente que sobe num palco sente, que é aquela energia, aquele vírusinho que entra na gente, assim, de tipo aquela emoção diferente que só sabe quem sobe no palco. Com você também foi Foi assim. essa mesma coisa. Começou dessa forma na escola, quando eu vi que os meus coleguinhas me incentivavam, que toda vez que tinha alguma gincana, alguma coisa, eles me pediam para cantar. Então foi nesse processo que eu comecei eu disse, caraca, eu gosto mesmo de cantar e eu vejo que as pessoas gostam de me ouvir, então vou continuar com isso. E isso deve ter também aumentado muito a popularidade na escola, né? Sim, tem esse lado bom também. Porque às vezes a gente, tipo, eu era assim, não era o cara mais popular, assim, mas quando entrou esse negócio da música, aí todo mundo, não, tal, não sei o quê, aí já a relação social já melhora bastante, né? Demais. Toda hora que eu passava por um corredor, alguém falava comigo. E eu tinha os meus colegas que diziam, nossa, você conhece todo mundo mesmo, né? É, a música une as pessoas, né? E aí, Renata, você começa a sua trajetória, tal, indo, se conhecendo, e aí vai estudar. E aí, nesse processo de estudo, né, até você tá aprendendo, tá levando a música na parte recreativa mesmo, de viver, de descobrir a arte, ter esse primeiro contato. Quando você realmente, de fato, toma a decisão de se arriscar um pouquinho mais, porque você estava ali naquele contexto da escola e tal, Sim. e aí você vai para a internet, né? Como foi assim? Você pensou, não, tá, vou postar aqui um vídeo, ou não, você já tinha visto algum outro vídeo, pô, talvez seja legal colocar alguma coisa na internet. Então, eu via muitos vídeos de Mariana Nolasco.
no Sim, legal. YouTube. Aí foi um ponto que me incentivou bastante. Eu disse, caraca, eu posso também gravar uns vídeos legais, postar no Instagram. E aí, algumas pessoas, alguns amigos me incentivaram a criar um canal no YouTube. Então, foi em 2018 que eu criei o meu canal e foi aí que eu comecei a movimentar o meu YouTube. E qual foi o primeiro vídeo, assim, que você postou? Qual foi a primeira música que você botou lá pra gravar, você lembra? Lembro, foi The Scientist de Coldplay. E aí, qual foi o resultado, assim? A galera ficou compartilhando bastante no Facebook, Instagram. Foi bem legal isso. Fiquei bem empolgada, disse, não, vou gravar outro agora. Mas foi de boa, assim, gravar, Foi de boa, foi na casa da minha avó. Fiz o vídeo lá, tinha uma plantinha atrás, um verde, que eu gosto de verde. E aí me empolguei, gravei o vídeo, minha prima pegou, gravou e pronto, a gente postou. e aí começou... Foi bem simples, aí Esse começou vídeo ainda aí. tá disponível aqui no YouTube? Tá no Então, ó, já YouTube. vão lá, se vocês quiserem ter a curiosidade, como era a Renata no início, vá lá no YouTube dela lá, Renata Pessoa, que vocês procuram lá esse vídeo. E aí você começou vídeo, tal, veio pandemia, então acredito que na pandemia deve ter lhe ajudado bastante também essa questão, não só por divulgar o seu trabalho, mas como terapia também, porque a gente, né, viveu esse momento aí que eu acho que vai ser único, assim. Eu espero que seja, né, na verdade, né? É. Único aí na vida de muita gente que a gente não podia sair. E aí, uma forma de se expressar até terapêutico mesmo, né? De você começou a fazer outro, começou a ter uma rotina disso aí. A arte me abraçou bastante nesse período da pandemia. Foi um momento que eu compus bastante, foi um momento que eu fiz muitas lives. Naquela época a gente fazia muitas lives, né, para as pessoas nos Sim. ouvirem. Gravei bastantes vídeos. Então apesar de ter sido um período muito difícil, foi um período que eu me descobri mais como artista. É, quando você começa a compor, você começa a materializar toda aquela inspiração que você via nas músicas que você gostava, né? E Sim, começou, e isso foi um processo realmente natural, porque assim, eu gosto também de perguntar isso, porque quando o artista ele começa a compor, ele começa, na verdade, colocar para fora tudo aquilo que está em volta dele, né? Seja de inspiração, seja de situações, né? Seja de situações não autobiográfico, mas que ele vê outras pessoas passar, sempre fala que o artista, ele é a antena de sensações daquele período que ele vive, uhum. né? E aí com você, como é que nasce essa vontade de colocar no papel, musicar e criar suas próprias músicas? Então, eu escrevo muito o que eu sinto, o que eu vejo e o que eu vejo que as pessoas sentem também. Então, é dessa forma que eu componho. Então suas músicas são mais autobiográficas. Sim. Então, já vou dar um conselho, se querem conhecer Renata mais ainda, ouçam as músicas dela, porque você já vai ver um pouquinho, né, das coisas que pairam dentro aí desse coraçãozinho dela aí. E me diga, e a primeira música foi difícil assim de sair? Foi uma coisa que nasceu, você estava tocando alguma coisa, não, tal, alguma coisa, ou já foi mais, não, eu quero fazer uma música. E aí foi começando, como é que foi esse tiro inicial? Não foi assim, eu quero fazer, foi do nada. Eu estava em casa, estava pensando no Enem que eu tinha que fazer em 2019 e eu fiquei assim, caraca, vou fazer o Enem. O que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu tô acabando a escola. Sabe aquela crise que tem quando termina a escola? Eu passei por essa crise. Então, a minha música, a minha primeira música que eu lancei foi sobre isso. O nome dela é Me Resta Viver. E aí eu tava tão presa nisso, de pensar tanto o que é que eu vou fazer no futuro, o que é que eu vou fazer, que eu esqueci de viver o presente. Sim. Aí eu escrevi a música que se chama Me Resta Viver. Eu preciso viver o momento presente. Eu preciso me entender quem eu sou no momento para seguir com o que eu quero fazer no futuro. E aí foi sobre isso. Eu não sabia qual era o curso que eu ia fazer, se eu ia seguir com a música, se eu não ia seguir. E aí eu escolhi fazer o curso de psicologia, inclusive estou terminando meu curso de psicologia, e seguir com a música também. Esse é um processo muito difícil, mas eu me descobri com essas duas profissões. E aí, Renata, quando você compõe essa música, é, qual é a primeira pessoa, ou se você já grava logo o vídeo, como é que você mostra, né,
para você ter esse feedback da reação de uma outra pessoa? Como foi isso? Então, eu lembro que eu gravei essa música no celular, um áudiozinho, escrevi a letra, e aí eu acho que eu mandei para algumas pessoas conhecidas, essas pessoas ouviram, gostaram bastante. E depois eu guardei ela para mim, não mostrei para mais ninguém, Certo, só mostrei depois que lancei. Então, massa. eu sou assim, eu mostro para algumas pessoas, e aí eu só mostro depois, quando tá tudo certinho. Uma coisa legal que eu vejo assim na sua trajetória é que teve muito apoio dos seus pais, Uhum, né? E geralmente não é comum, né, você ter apoio da família quando se vai pensar em alguma coisa relacionada à música, porque assim, a gente tem, né, essa máxima que é muito mais falta de informação da sociedade, que a música não é um trabalho, né? Que a música uhum. apenas é uma diversão, é um lazer, né? Quem nunca que trabalha com música chegou, eu não, quero viver da música. Aí, certo, mas você vai trabalhar com o quê? É, Né? muita gente fala isso, Pergunta isso, né? pergunta. Mas você teve esse apoio dos seus pais, eu acho que até esse processo ficou mais, digamos assim, mais bacana de se viver, porque, poxa, meus pais, né, de alguma maneira me Uhum. apoiam, eu tenho outras pessoas na minha família que também, eles trabalham profissionalmente com música até hoje? Não, Eles só... eles não trabalham com música profissionalmente. Legal. Então você é a primeira, A no primeira da caso, que... família aqui em Aracaju. Que massa, que É. massa. E aí você fez a primeira, mandou para umas pessoas, a galera deu um feedback legal e você guardou para você e foi viver suas angústias do Enem aí, né? Foi. Fui viver essas angústias do Enem, aí depois, logo quando eu passei para fazer a faculdade, veio a pandemia, aí veio a pandemia e eu fiquei paradinha, né? Na faculdade. Tipo, era EAD, né, que eu acabei fazendo. E aí foi um momento que eu foquei bastante na música. Mas aí aí até você ir pro estúdio gravar, como foi isso também? Porque aí já é uma outra experiência, né? Porque Uhum. você, e aí é legal a gente entendendo esse processo, porque a gente começou, como você se descobre, como é que você compõe, e aí você vai estudar, vai pros vídeos na internet, começa a compor, Uhum. mostra pra galera, pô, a galera gostou, então acho que, né, vamos gravar. E aí, e gravar, né? Chegar no estúdio e gravar. Como foi esse processo para você? Então, nesse período, eu postei um vídeo de uma música autoral minha chamada Incertezas. Certo. E aí, teve um professor meu, que ele se chama Ítalo Neno. Sim. Ele é produtor também. E aí ele chegou e falou assim: Você não quer gravar não algumas músicas comigo? Aí eu disse: Quero, eu tenho vontade de gravar, de distribuir, que as pessoas me ouçam. Aí ele disse: Vamos gravar alguma música sua? Pensa em alguma música que você quer muito gravar pra gente seguir com ela. Aí eu pensei na música, disse: Vai ser Me Resta Viver. Aí a gente gravou essa música, lancei em 2021 e 21 e ela tá aí no mundo. E você estranhou um pouco do processo de gravação, porque quando você vai para o estúdio gravar, né? Eu acho que é uma das experiências que eu acho que o artista ele fica mais, digamos assim, mais desprotegido, porque fica tudo evidente, né? Você Uhum, vai se ouvir da maneira mais limpa possível, né? uhum. E você vai e volta, e desafinou, aí volta, e essa construção também do gravar o instrumento e tal. Como é que foi? Assim, foi para você, foi legal? Você achava que era uma coisa, foi outra? Foi legal, só que foi no período da pandemia, né? Então a gente fez a distância, ele produziu à distância, e aí quando a gente foi gravar, teve um momento que ficou de máscara, né? Uhum. Então nessa época eu acho que eu não consegui aproveitar tanto esse processo da gravação. Mas no final, meio que saiu da maneira que você imaginava. Sim, sim, saiu do modo que eu queria. E aí, quando você grava, lança e coloca no mundo, e aí, como foi as expectativas? Foi muito bom. O pessoal disse: Olha, agora ela lançou uma música dela. É isso aí, ela sempre teve essa vontade de lançar as músicas dela e aí tá começando esse processo. E qual foi o feedback que você lembra, assim, que mais é, você teve certeza que era isso que você queria continuar, assim, de talvez uma pessoa que você não esperava, ou talvez alguma forma no falar dessa pessoa que disse, poxa, que massa, eu quero mais. Foi a identificação. A pessoa chega a dizer pra mim: Eu passei por isso, eu senti isso que você tá sentindo.
Então, foi a partir disso que eu disse, não, eu tenho que continuar. Tenho que continuar compondo, porque as pessoas, elas se identificam e se sentem abraçadas com as minhas músicas. Então, tem algum propósito nisso. E aí isso linka muito com o curso que você escolheu, né? Sim, Você ajudar as pessoas a se entenderem um pouco mais. Aí você pode utilizar a maneira, né, profissional, né? Seria a psicologia que você encontrou, mas também a música pode guiar também as pessoas para um resultado parecido, né? tá tudo Tá interligado. tudo interligado, né? E aí passa a pandemia, você grava e agora vamos atrás do público, né? E aí você já falou um pouco que aí essa busca eu acho interessante a gente falar, porque a gente vive na menor capital do país, né? No menor estado do país também. E muitas das artistas aqui, às vezes, reclamam muito. Ah, não tenho lugar para tocar. Ah, as coisas são difíceis e tal. E aí você já falou uma coisa que já achei muito massa e eu gostaria muito que você compartilhasse esse processo de como é que você começa a conseguir espaços para você se apresentar. Buscando. Buscando sempre na rede social, no Instagram. Quando aparecia algum concurso, algum festival de música, eu sempre me inscrevia Você participou de alguns, né? de alguns de música autoral. Qual Ganhei foi os que alguns prêmios. você participou, assim, só pra gente... Então, eu participei do IFES Star, o Festival Itabaianense da Canção, a JuFest também, e É porque o IFSTAR você participou acho que 2 ou 3 vezes, três né? vezes, 3 vezes. foram O de esses, Itabaiana você participou acho que mais umas duas, umas três umas vezes, 3 três, também. 4 vezes. O Aracaju Fest só teve um. Só teve um, foi. E desse chegou, qual foi o resultado desses aí? Então, do Festival Itabaianense da Canção, de todas as vezes que eu participei, eu ganhei premiações. A primeira vez que eu participei, eu ganhei em primeiro lugar. A segunda vez em segundo. A terceira, em terceiro lugar. E nos outros? No IFES está em segundo lugar. E eu acho que só. Mas nesses festivais, Sesc Canção no Sesc... Ah, também. teve o Sesc Sesc Canção, Canção, verdade. foi. Sesc Canção você ficou em que lugar? No Sesc Canção que eu participei, Era só a final, eles selecionaram 10 pessoas para se se apresentar. apresentar e ganhar um valor Perfeito. igual. Ah, massa, massa. E aí o que acontece? Quando você participou dos festivais, logo, acho que o primeiro foi o IFES, tá? Foi o Foi IFES. o IFES. Foi. Você já estava se apresentando na noite ou não? Nessa época, eu estava. Já Já estava. estava. E aí eu queria saber, você consegue, né? Você falou que buscou através da rede social, né? E como foi Uhum. essa busca, assim? Porque às vezes o cara responde, às vezes não. Como foi isso, assim, só pra gente entender? Então, eu sempre fiquei muito ligada nas notícias que apareciam, de quando abria algum festival. Eu sempre fazia a inscrição, abria lá, fazia, botava os dados que precisava. E foi desse modo. Mas assim, por exemplo, de barzinho, para você ir apresentar seu trabalho para o cara lhe pagar um cachê para você tocar. Foi, foi difícil. É, foi conquistando aos poucos. Foi com o tempo isso. Eu comecei a tocar em poucos lugares, aí depois uma pessoa ia ouvindo, aí outra Mas pessoa qual ia foi o primeiro indicando. que você conseguiu? Sabe o primeiro que você conseguiu e como você conseguiu? O primeiro que eu consegui foi, foi na Vineria, que eu lembro, que Certo. me responderam. E aí E aí os outros eu não lembro e como é que mais. você mandava assim? Olha, tudo bem, eu sou Renata, canto, tá afim de me contratar não? Como era essa abordagem? Então, eu falava assim: oi, olá, eu sou Renata Pessoa, sou cantora e compositora. Eu sei que no seu estabelecimento tem som ao vivo. Caso você tenha interesse de contratar um artista para cantar no seu ambiente, eu estou disponível. Pode entrar em contato comigo através do direct ou através desse contato. Aqui está meu portfólio, caso queira conhecer um pouco sobre mim. E aí, como era assim a resposta? Aí no caso da Vinheria que topou, né? Aí como foi que ela respondeu? Ah, gostei. Ela disse: olha, gostei do seu repertório, vamos fechar uma data? E aí, legal de você falar também. Quando você fazia essa abordagem, você primeiro ia entender, né, onde estava rolando música, a Isso. música ao vivo. Aí você fez um portfólio. Mas
da forma que você falou, então, além do portfólio, né, de mostrar quem você é, como você fazia, você meio que botava um repertório lá para a pessoa realmente entender o que você poderia fazer. E isso, eu mandava alguns vídeos cantando também, tinha no Instagram. Legal. Aí dava E, pra captar qual era o meu e estilo. sempre você tocando e cantando. É, eu sempre me acompanhei. Isso facilita, né? Inclusive, né? Porque tem gente que não tem, né, tem vocalistas e cantores que não conseguem tocar, depende, então é uma barreira a mais. E aí, veja, aí acredito eu, então, que ela topou e aí já contratou, já teve um cachê, já foi, como é que foi isso aí? Foi dessa forma, já contratou, já tinha o cachê pra pagar. E aí foi dessa forma, desse Pô, que jeitinho. legal. E aí começou com valor baixinho, aí depois vai aumentando. Mas como é que você chega? Aí outra pergunta, assim, mas por exemplo, mas você já deu o seu valor ou ela que lhe sugeriu um valor? Eu que dei. Você que deu. E aí, como é que você. Ah, não, vou cobrar um X. Você chegou a fazer uma Eu fiz uma pesquisa? pesquisa. Eu fiz uma pesquisa. Eu pedi orientação a Diego Lima, que ele foi meu professor de violão lá no conservatório, é meu amigo hoje em dia. Então, toda vez que eu tinha dúvida sobre alguma coisa assim, eu sempre perguntava a ele. Ele me auxilia até hoje em algumas questões em relação à música. Que massa. Então, assim, ó, veja como é legal, assim, e só esse papo que a gente tá tendo com ela, para você que pretende começar na música, ou que de repente que você tá aí e esteja um pouco desestimulado e tal. Veja, a Renata nunca tinha tocado em lugar nenhum. Então, ela procurou fazer um portfólio, ela procurou saber quais lugares que tinha música ao vivo para buscar, procurou informação até para ela não saber, não ficar fora do que o mercado, inclusive, estava pagando, foi buscar. Então, meio que ela se preparou. Então, cara, se você também pretende, isso é tudo na vida, né? Então, Uhum. eu sempre falo muito assim, cara, se você quer ser, por exemplo, você quer ser psicóloga. Então, para você ser psicóloga, você precisa estudar, você, né, precisa correr atrás, precisa fazer um vestibular e tal. E ainda assim, depois de estudar e de se formar, né, você tem que correr atrás do mercado de trabalho. Sim, E com a música, basicamente, é a mesma coisa, né? Não é diferente. Obviamente que na música a gente, né, vai ter a especificidade de trabalhar com a música, como na psicologia vai ter a especificidade de trabalhar com a psicologia. Mas o processo de busca, ele é muito semelhante. Então, as coisas não caem, né, do nada. E essa perseverança sua eu acho muito bacana com você, com a pouca idade que tem, né, com pouco tempo de carreira e já com as coisas muito bem definidas. Acho que, eu quero isso, vamos correr atrás. Chega, conversa com fulano e tal. Então, isso é massa. E eu sempre gosto de enfatizar isso aqui no podcast, quando a gente conversa com os artistas, para que a gente multiplique isso, né? Que outras cantoras, outras sergipanas, outras aracajuanas que têm esse encantamento com música e querem ter essa como possibilidade, de elas abracem e até se inspirem em você nessa sua busca, né? algumas pessoas já me procuraram, me perguntaram, Renata, eu vejo que você toca ativamente em barzinhos, em eventos particulares. Como é que você fez? Como é que foi esse processo? Que eu tô querendo me inserir nessa área também, que eu tô querendo começar. Então eu indiquei algumas coisas para essas pessoas que me procuraram. Então eu vi que eu fui espelho de algumas pessoas. Que mais? Isso aí vai Isso é bom. continuar sendo, viu? Vai continuar sendo. E aí, pronto, caiu no mercado, começou, fez um, deu certo, começou, Foi. foi. Só que acredito que você já deve ter passado por alguns perrengues, assim, né? Nesse meio tempo de se Com estabelecer. certeza. Qual um perrengue aí que você pode falar, assim, que, poxa, eu passei por esse perrengue, mas aprendi para não passar mais? Já passei por um perrengue de não cobrar os 50% do valor antes, em eventos particulares, principalmente em eventos particulares. Teve uma vez que uma pessoa fechou comigo, e aí quando eu cheguei no local, a pessoa não tinha me passado 50%. Quando cheguei lá, era uma festa surpresa. E aí a mulher da pessoa que ia fazer o aniversário tinha contratado uma outra pessoa e a pessoa tinha chegado primeiro lá. Quando eu cheguei, eu não toquei. Porque disse que era uma surpresa e eles não tinham se comunicado. Aí eles fizeram uma festa no mesmo dia, só que com ideias separadas, com artistas separados. Aí Caramba. eu não toquei. Não recebi o dinheiro e não toquei nesse dia. Então acho que esse foi o maior perrengue que eu passei.
Em relação a cachê também, que às vezes a gente leva alguns tocos. Já levou uns É, calotes já? já, mas eu fui atrás e consegui o dinheiro. E outra coisa também, assim, e na hora de estar tocando, assim, lá, se apresentando, e quando você vai pro bar, né, você começa no bar, eu gosto de dizer assim, eu nunca desencorajo um artista aqui da Badalando, porque às vezes o cara tem esse trabalho do bar e começa a aflorar o autoral, a gente começa a trabalhar aqui na Badalando, eu nunca oriento o cara a deixar o bar, porque eu acho que o bar, ele dá uma casca pro artista, que é Sim. muito importante para situações do futuro, né? E como foi assim nesse início, porque você, né, obviamente faz um repertório e sempre vê um papel assim, toca música tal. Como é que você, assim, às vezes você sabe, beleza, mas se você não sabe, como é que você se sai dessas situações? Eu sempre digo assim, olha, essa música eu não conheço. Então vai ficar para uma próxima? Eu Você sempre dou consegue esse, vou ficar te devendo essa. e a galera entende de boa. Entende? Só que teve uma vez que eu falei isso, ficou para uma próxima e ver essa pessoa de novo pediu a mesma música e eu não sabia. Aí eu disse, não deu muito certo, não combinou muito com minha voz. E você também, como é que você lida? Porque obviamente você deve procurar também lugares para tocar que você meio que se identifica, uma galera que vai Uhum, gostar do meu repertório, né? Mas nem sempre é sim, assim, ainda principalmente quando se fala em festa particular, né? Que sim. você tem uma linha mais MPB, tá, não sei o que, o Uhum. cara chega toca em uma rocha. Então, eu já deixo claro antes qual é o meu repertório, quais são os estilos que eu canto. Então, eu sempre falo com antecedência para que não ocorra nenhuma situação do tipo. Mas quando aparece? Que eu acredito que apareça. Mesmo assim, ainda aparece. Aí eu falo que não está dentro do meu repertório, do meu estilo de música. E aí nesse trabalho, indo e tal, qual qual você pode lembrar assim de uma apresentação que você fez e, poxa, você ficou muito orgulhosa de você mesmo pelo feedback que se teve, ou pela quantidade de pessoas, pela interação, que você, poxa, é isso aqui, agora eu quero mais, eu quero mais. Teve um show meu que tem um tempinho já. Não lembro quando foi exatamente, mas eu vi que a galera ficou dançando, ficou cantando junto. E aí eu senti essa energia das pessoas. Acho que foi o show que eu mais me senti assim, caraca, eu tô no lugar certo, eu tô cantando o que eu realmente gosto e eu vejo que as pessoas gostam de me ouvir cantando esse tipo de música. E aí você hoje tem um trabalho, né, que tem um lance do barzinho, do voz e violão, mas eu já vi você também tocando com banda, né? Sim, E, sim. e como é que e como é essa transição e como é que você pensa isso para sua carreira? É, a- o refúgio do violão é de fato uma coisa que você quer mesmo assim para você? Ou não, o plano é realmente ter uma banda, é realmente cair, né, no EP mesmo que você tem, né? São com banda e tal. Como é que você planeja assim? Eu me vejo mais no futuro cantando com banda mesmo. Porque eu vejo que o cantor, quando ele tá tocando com instrumento, ele tá ali, né? Preso, digamos assim. E quando ele tá com a banda e tem alguém tocando instrumento por ele, ele se solta, ele vai até a frente e volta. E eu acho que eu sinto um pouco da falta dessa energia, desse se soltar, dessa abertura pro mundo. Mas mesmo no voz e violão, você não já pensou também em colocar uma pessoa para um instrumentista para você ficar mais solta e você desenrolar um pouco isso mais? Eu não me vejo muito assim. É, Eu me vejo mais eu mesma tocando por mim. Eu já me acostumei tanto com isso que se alguém tocar pra mim, eu acho estranho. Se entendi. for voz e violão, eu acho estranho. Mas aí banda você já começou a fazer. Eu vi, Uhum. eu vi assim, já vi você fez um especial do Kid Abelha, Sim, sim, né? sim. Inclusive é uma das minhas principais referências assim da vida. Conheço tudo de Kid Abelha. Minha mãe era fã e eu acho que eu herdei um pouco isso da minha mãe, que ela tinha todos os discos do Kid Abelha. Que legal. E, tipo, eu sempre comecei no rock, eu comecei cantando, tocando em banda com vocais femininos, justamente por causa desse lance do Kid Abelha,
né? E aí como foi tocar com a banda, né? Porque você sai da sua zona de conforto, que é você tocando para você, né? Então, e aí você monta uma banda, né? O lance do Kid de Abelha foi a primeira com banda ou não? Foi a primeira. Foi a primeira com banda, assim, cover. Foi bem legal, foi no Clash. Foi uma experiência bem legal, porque as pessoas me comparavam um pouco a aparência com ela. Eu tava com o cabelo mais loiro, né, na época. Sim. Aí o pessoal dizia, nossa, como você tá parecida com ela. Até a voz, o timbre também é um pouco parecido. Aí eu gostei bastante dessa experiência com banda. Me soltei, dancei, foi bem É, legal. e não ficou olhando para quem tava tocando guitarra, né? Não. Porque como você é formado, acredito que o cara, pô, tem Não. que não pode vacilar lá, porque você O também cara era muito é. bom. E aí, Renato, veja, mas aí o lance da banda veio mesmo assim, não, veio através de você ou você foi convidada? Eu fui convidada. Eu frequentava muito o Clash ano passado. Então, eu sempre gostava de dar palhinha lá, cantava. E aí o pessoal foi vendo, aí teve uma banda, que é a banda Bad Name, que eu fiz amizade com o pessoal da banda. Aí eles Sim. me chamaram, disse, olha, a gente vai fazer um especial que vai ter Paula Toller, vai ter Cássia Eller, e eu acho que você vai ser perfeita para fazer a Paula Toller. Aí eu disse, eu topo, aceito. Pô, mas então foi com a Bad Name. Mas os meninos, Foi. a Bad Name é uma banda, inclusive mandar um abraço pros meninos, vou até marcar para eles virem bater um papo. Mas uma banda que eu venho achando bem legal, porque Sim, os meninos, eles levam pro palco uma coisa que eu acho que ainda falta muito para várias outras bandas daqui, que é a questão da performance, sim, né? Eu vejo assim, e obviamente não é uma crítica a ninguém, mas e às vezes, como muita gente tem o viver da música, ser profissional, só que às vezes o cara fica tão mecânico ali, de vou lá matar o cachê, tá, não sei o quê, que o cara mais se apresenta do que faz um show, né? E show, sim. quando você faz com banda, eu já aprendi isso a minha vida inteira, e eu acho que eu, quando subo num palco, eu tenho muito isso comigo, e talvez eu tenha conseguido o que eu já consegui da música por causa disso. Quando a gente tá ali no palco, a gente tá trocando uma experiência com quem tá ali embaixo. Uhum. Então tem coisas que eu aprendi, tipo assim, que é mágico, assim, você tá no palco, quando você tá ali se apresentando para as pessoas e você olha no olho da pessoa, cara, isso muda o jogo, assim, sabe? Isso é A verdade. pessoa, tipo, pô, ele tá tocando pra mim, assim, sabe? Uhum. Então o show já fica diferente. Uhum. E quando você se entrega, aí, tipo, a pessoa vê que você tá se entregando, ela se entrega também. Sim. Então aí a gente constrói uma atmosfera, uma vibe. Poxa, é sobre isso, entendeu? Sobre Uhum. aquela experiência. E dentro de um show, as pessoas às vezes também não param para entender, mas são momentos únicos que talvez não se repitam, né? A Sim. pessoa cantar de uma forma mais alegre, de uma forma mais triste, a pessoa chorar, a pessoa rir, a pessoa lembrar de situações. Então, a Uhum. gente que está no palco, a gente acaba sendo o emissor de toda essa experiência. De todas as emoções que a pessoa está vivendo naquele momento. Inclusive, já aconteceu algumas situações de eu cantar músicas que tocaram tão profundamente nas pessoas que eu vi elas olhando assim para mim, e chorando. E eu olhando para elas, elas chorando. Então, foi um momento que toca bastante a gente, Você já sabe? se emocionou assim, tocando, assim, cantando, já chorou, já? Já, eu sou bem chorona, então não é uma coisa muito difícil tirar lágrimas de mim. Então, já aconteceu, O que que sim. lhe toca mais, assim, que lhe emociona, assim, na música, quando você está se apresentando, assim? Eu não tenho nem palavras para dizer o que que toca. É uma coisa que eu sinto. A depender do, não, não depende do estilo, não depende do momento. É aquilo que acontece. Se eu estiver passando por alguma situação no momento que seja difícil ou não, vai me tocar e eu sinto aquilo. E é uma coisa até legal, assim, de se falar, que isso também é uma coisa que eu passei por diversas experiências disso, por exemplo, apesar de o artista estar lá no palco, tá se apresentando, né, tá dando o seu melhor, tá fazendo todas as sensações que eu falei, mas por trás daquele artista tem um ser humano, né, Uhum. e o ser humano que tem os mesmos, né, problemas que todo mundo tem, então às vezes você Sim. vai tocar, que é o seu trabalho lá e tal, mas, pô, você brigou, sei lá, com o namorado, ou com a mãe, ou com o pai, ou, sei lá, tá sem dinheiro porque tem uma conta para pagar, aquilo tá enchendo o saco. E
beleza, você quando sobe no palco deixa um pouco aquilo, né, lá embaixo do palco, mas aquilo acaba e às vezes nem sempre todo mundo entende. E Uhum, aí, levando isso para um grau maior, né, nos vários eventos que eu já tive a oportunidade de fazer aqui com a Badalando, de ver artistas assim muito grandes e às vezes o cara quer ficar antes do show ficar só no camarim, aí as pessoas, pô, cara muito boçal e tal. E às vezes o cara não entende isso, o público às vezes não uhum. entende, né? Ou quando o cara chega, você tá ali se apresentando e tal, aí o cara, vai, toca um Natanzinho Lima aí, velho. Aí você, poxa, você, rapaz, toque um, vai cair a mão não, se você cantar É. entendeu? Só que aí, poxa, aí você, às vezes dá um negócio, não, e aí você já tá com coisas, e as pessoas meio que não entendem, tipo, Renato é tão boçal. Tem esse tipo de coisa, né? Tem esse tipo de comentário algumas vezes, quando a gente recusa a cantar certas músicas, certos estilos. Aí as pessoas acham que muitas vezes é porque a gente é metido ou alguma coisa do tipo. Mas não é nem isso, é porque a pessoa não se identifica. É como você falou, a gente é humano, a gente sente. A gente não é uma caixa de som que vai, pega e É, nem uma reproduz. playlist do Spotify, né? É, a gente não é isso, a gente é muito mais que isso. E algum momento também você já passou nessa sua trajetória assim de se apresentar e você perceber que, tipo, velho, tá todo mundo ali, mas ninguém tá nem aí, velho, com a música. E você respira, vamos lá, eu tô aqui trabalhando. Para ser sincera, tem acontecido muito isso atualmente. É mesmo, E né? isso é péssimo pra gente. Porque Por que você fica. acha assim que acontece isso? Eu acho que depende muito do lugar onde a gente tá cantando. Tem lugares específicos que as pessoas não vão pra nos ouvir. Elas vão lá pra fazer qualquer outra coisa que não seja ouvir. E aí a gente, querendo ou não, muitas vezes tá de enfeite. Tá recebendo cachê, mas tá de enfeite. Mas você E consegue numa situação dessa assim, você, sei lá, ó, eu vejo que começa assim, aí eu tenho uma coisa que eu faço que de repente muda um pouco o jogo, ou não. eu começo a modificar o estilo. E aí eu vou tentando pegar o feeling do ambiente. Quando eu vejo que nenhum estilo tá agradando, aí eu digo, é isso aí, vou seguir. Agora, isso é uma coisa que você vai acontecer muito. Acontece bastante, infelizmente, em alguns locais. Eu tive uma experiência que a gente conseguiu reverter. Aqui na Badalanda a gente atende muito shopping, né? E para mim era muito claro quando eu assim, eu por mim, eu escolhi sempre o caminho das bandas, né? Eu até porque eu não tenho voz para e também não sou um grande instrumentista para ficar acompanhando pessoas, né, no Você esquema é voz e sim, vamos violão. combinar, né? Mas no baixo, né? Não Uhum, dá para você acompanhar um cara no uhum. baixo, né? Mas como violão não me garante tanto, assim. E aí, tipo, tinha um lance do shopping que eu via os meus amigos músicos tocarem lá na praça de alimentação e, véi, ir Sim. muito nesse negócio aquele negócio lá e tal, não sei o quê. Mas a gente meio que conseguiu fazer algumas coisas que hoje, Uhum. pelo menos nos eventos que a gente faz, a gente consegue que o músico seja notado Sim, naquela situação. sim. Porque, por exemplo, e isso acontece muito, e aí também tem discussões que falam sobre a questão de cover e tal, se o cover vai para o artista, se não vai e tal, toda aquela problemática. Mas assim, você imagine se o restaurante, porque a música faz parte da experiência do lugar, né? Uhum. E aí às vezes a pessoa, mas poxa, eu vim aqui só para comer. Mas você já imaginou como seria comer no silêncio? Que tipo de Nossa, experiência seria, seria muito estranho. né? É. E outra coisa, e quando você tem a música ao vivo, né? É, o encanto que ela consegue trazer é diferente do som mecânico, Totalmente diferente. É uma sabe? pessoa viva ali. Entendeu? A reciprocidade, a participação. Então, Uhum. eu fico muito preocupado mesmo quando você fala assim, poxa, e aí fica até um alerta para você que vai, pô, vou comer no restaurante, tá, tem uma música ao vivo, poxa, aquele profissional ali, aquela música, ela faz parte da sua experiência de comer um prato também muito bom, porque, velho, comer no Uhum. silêncio deve ser muito ruim, velho. E outro ponto importante é que os donos de restaurante, eles muitas vezes eles pedem para que a gente abaixe o som.
E isso é muito desestimulante, porque eles dizem que tá atrapalhando a pessoa que tá lá. Então, as pessoas reclamam, passam pros responsáveis do restaurante e eles vão e abaixam o som. Aí é aquele negócio, às vezes falta essa coerência, né? Sim, sim. Eu acho que até se a pessoa que está proporcionando a música ao vivo, ele não tem a noção do que realmente ele quer oferecer para o cliente, aí é isso, aí fica esse negócio que eu sei. Eu também sofro isso muito, assim, principalmente em shopping. Tem aquele negócio, tem um volume e tal, mas, por exemplo, a gente tá fazendo agora o mês do rock no Rio Mar. Como é que eu vou fazer um show de rock sem distorção, sem bateria? Não tem Verdade, não condições. tem como. Obviamente, a gente adequa, né? Não dá para também É. dentro de um, a gente adequa, mas a gente consegue com argumento e tal, mas nem todo, né, dono de estabelecimento tem essa percepção, né? Uhum. Ele, na verdade, assim, é uma coisa que talvez preocupe, talvez compartilhe com um pouco dessas coisas que você falou que acontecer, de que acontecem, é tipo assim, às vezes até o próprio dono, ele não entende a linha que ele dos clientes que ele tem para oferecer aquilo que Uhum. seja realmente um complemento legal, não porque todo mundo está fazendo, ele está fazendo, Sim, sim. né? E aí, Renata, veja, passando esses perrengues todos, né, que a vida tá aí, mas a artista tem o que falar, a artista tem o que dizer, a artista está vivendo, a artista está recebendo muita coisa, e aí nasce o seu primeiro EP, né? E eu queria que você falasse um pouco de como é que ele é concebido, assim, porque eu acredito que ele deva ser um misto aí de tudo isso que você, né, viveu e vem vivendo, e aí nasce esse primeiro EP. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, até para a galera conhecer, já ouvir, já seguir ela no Spotify, na melhor plataforma que vocês têm, né? Aqui no canal dela também vai ter os lyric vídeo aí, que eu tô sabendo, de aprender a cantar as músicas dela. Mas me Com conte intérprete aí, de com Libras, com intérprete de... inclusão. Aí sim. Me conte, como é que nasce aí o Vento de Verão? Vento de Verão surge na pandemia. Eu escrevi essas 3 músicas na pandemia. É, eu guardei assim numa caixinha essas 3 músicas e quando foi em 2023 que veio a Lei Paulo Gustavo, eu disse, não, vou escrever esse EP, vai que dá certo, né? E aí quando foi ano passado, eu vi que o meu projeto passou. Aí comecei a dar início esse ano nele. E estou muito feliz, porque era algo que eu queria há um bom tempo, lançar um EP. Até então eu só tinha um single lançado. E aí veio esse EP. Estou muito, muito E feliz. por que Vento de Verão? Vento de Verão é uma alusão a como a vida é passageira. A vida passa como um vento que você nem vê. É sobre isso. A ideia do EP é toda voltada nisso. E aí você conseguiu nas músicas ter essa, com- é, botar essa atmosfera, né, desse conceito que você falou. Isso. A primeira música que vem o nome do EP, que é Vento de Verão, eu comecei a escrever ela no final de 2019, um pouco antes da pandemia, e terminei de escrever ela no passado. Então ela Que teve um recall aí. ela teve uma continuação, que é uma parte bem interessante que eu gosto, que é E Deixei Ir. Eu vejo que agora consegui ressignificar o que um dia existiu. Então eu senti que precisava, nesse momento, colocar essa parte nessa música. Dá uma palhinha aí, só pra como o refrãozinho aí pra galera entender aí. Sinto algo indo embora, não tão rápido, mas como um leve sopro, como um vento de verão. Que massa. Ó, aprendi com o Ramon Coxinha aqui que o combustível do artista são palmas. Todo É isso artista tem aí. que ter palmas. Se a galera É nos isso. barzinhos soubesse a vibe que dá quando termina e o cara bate uma palma. Reforço É. positivo, gente. É psicologia aí Aí tá também. bem. Às vezes no shopping eu comecei a chamar uma galera conhecida pra galera puxar a palma. Porque aí um puxa e a galera vai atrás. É, mas é assim mesmo. Tem que ter uma pessoa para puxar, assim, algumas vezes. E aí você, a primeira música, que é a música que dá, né, título ao EP, e aí você vem com a próxima, que é Incertezas, né? Isso. Como nasce, assim, as incertezas. Incertezas foi no momento que eu parei para pensar assim, caraca, essa pandemia tá demorando.
quando é que vai acabar? Literalmente. Rapaz, eu achava que era, não, uns 2, 3 meses. Não, foi Rapaz, 2, 3 meses. foi quase 2 anos, velho. Pra gente, né, inclusive, foi quase 2 anos, né? Foi mesmo. Nós fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar, e até hoje ainda reflete muito, porque quem conseguiu realmente sobreviver daquilo ali ainda tem as consequências até hoje, né? A gente não se recuperou ainda 100% o Sim. mercado da música, do entretenimento, porque a gente ficou muito tempo parado. Eu lembro que a gente conseguiu fazer uma ação aqui na Badalando, a gente conseguiu 4 mil cestas básicas. Cara, eu via amigos, músicos e tal, que vinham aqui, velho, pegar uma cesta básica, porque tava ruim o negócio, Nossa. sabe? E, tipo, ninguém imaginava aquilo, né? E aí é onde vem a importância do artista, é uma coisa que a gente trabalha muito aqui na Badalanda, é como viver da música sem depender única e exclusivamente do palco, né? Que eu acho que a pandemia, né, por tudo ruim que teve o lado bom, né, que foi nos ensinar a ver as nossas carreiras de uma outra maneira, né? Acho que Isso é você também verdade. viveu isso, né? Quando você vai para internet, começa a ver que tem outras possibilidades, né? Eu vi que muitas pessoas estavam passando por situações terríveis por conta disso. Depende inteiramente da música. E aí eu vi que surgiram alguns projetos para ajudar leis emergenciais. Foi importante para esse processo. Não conseguiu abarcar todos, mas quem conseguiu foi uma ajudinha, né? E aí incerteza nasce nesse cenário Nesse aí, né? cenário caótico, que foi uma incerteza, né? E aí surgiu desse processo. Foi um desabafo. Eu precisava botar para fora o que eu estava sentindo e aí eu escrevi essa música. E aí depois a gente vem sair para o mar. Sair para o mar. Que Pronto. nessa época eu sentia saudade, né, de sair na rua, de ver o mar, e ter uma tarde tranquila, olhando, contemplando. E aí eu escrevi essa música como se eu estivesse vivendo esse momento lá de casa. Tipo, eu parei para pensar, foi como se fosse uma meditação. Eu disse, olha, vou colocar minha mente nesse lugar onde eu queria estar e vou escrever uma música. Aí surgiu, primeiro foi a melodia que surgiu na minha cabeça, que Sim. foi tan, dan, 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 tan, dan, dan, dan. Aí ficou assim martelando o dia inteiro. Aí eu disse, vou gravar isso. Aí eu peguei o ukulele, comecei a compor no ukulele essa Olha aí. música. Aí eu achei, eu disse, caraca, essa música vai ser com aquilo que eu tava pensando ontem. Aí casou. E aí você tem uma formulazinha de como é que você compõe, primeiro vem letra, primeiro vem melodia, ou independe. Independe, é do nada assim. Primeiro, às vezes surge primeiro a música e depois a melodia que fica martelando na minha cabeça. E aí, agora essa você começou com o ukulele, né? Foi com o ukulele. Engraçado, eu nunca vi você cantando com Com o ukulele, ukulele, velho. Preciso voltar a tocar o ukulele. Tá Precisa, guardadinho lá no meu precisa. quarto. Eu acho que você precisa não só, e de repente, ir até numa apresentação ao vivo, levar, fazer um momento é uma coisa diferente. Ninguém faz isso, olha aí. Realmente, olha. Joguei aí, viu? Jogou. Vou aderir. Você pode pegar um momento do show, porque eu sou fã, eu tenho um ukulele aqui também, não aprendi ainda a tocar 100%, mas pô, é bem legal a sonoridade É dele, lindo. né? Traz uma doçura no negócio, que é bem massa, assim, né? Então, você podia fazer um momento aí na sua apresentação aí, ó, galera, vou fazer aqui agora um bloco, música dentro do ukulele, que, pô, deve ficar legal, pô. Você falou um ponto interessante, que antes a desculpa era que eu não tinha um ukulele elétrico. Aí meu pai disse, eu vou comprar um ukulele elétrico para você e você vai tocar. Ele comprou, eu não toquei ainda. Olha aí, tá vendo? Ganhou. Como é o nome do seu pai? Ronaldo, Ronaldo, pessoa. ó, já tô jogando aqui, já tô provocando, porque, pô, você fez a sua parte. Deu, agora não tem desculpa. E Agora agora não não tem tem desculpa. desculpa. Exatamente. Então, mandar um abraço aí pro Ronaldo aí. Como é o nome da sua mãe? É Divânia. É Divane Ronaldo, ó. Parabéns pelo apoio. Se não fosse esse apoio de vocês, a gente não ia estar ouvindo o Vento de Verão. É verdade. Então, muito, muito importante. E, Renata, veja, é pé na rua, certo? Quais os planos agora? O que que você tem traçado? Que eu já sei que você é daquela que, ó, eu quero isso, eu vou atrás disso, Eu né? sou Você é uma pessoa assim. determinada, né? Se organiza e vai, né? Não fica muito esperando as coisas acontecerem. Então, como é que tá os planos aqui agora? O EP tá na rua, né?
Então já convido todo mundo. Já convide logo você, que fica mais fácil. Vá. Convide as pessoas. Gente, vão ouvir meu EP, Vento de Verão. Está disponível em todas as plataformas digitais. Então vão lá ouvir que tá muito lindo. E assim, não é só ouvir, viu? Vai lá se você for no Spotify, seguir o perfil dela é muito importante, porque você vai receber, toda vez que ela lançar música nova, você vai ser logo o primeiro a receber. Isso é uma coisa muito legal. E o algoritmo, ó, bota ela no colo, agradece, né? Agradece. É. Seguir ela nas redes sociais, né, para ver a sua agenda, para poder conhecer mais do seu trabalho, né? Tem as suas músicas autorais, mas você tem um repertório bem diverso, né? O que que você leva no seu repertório? Só pra galera se ligar aí. Meu repertório, a maioria das músicas que eu canto é da linha da MPB e internacionais. Eu curto bastante música internacional. Hoje, tipo, qual é a música que você disse, ah, véi, essa não pode sair nunca do meu repertório, porque é aqui uma das que mais funciona. I Don't Wanna Talk About It, do Rod Stewart. Eu Aí, acho que essa é a música que mais toca as pessoas. é mesmo. É. E nacional. Nacional, de janeiro a janeiro. De janeiro a janeiro, Roberta Campos. Isso, Roberta É porque Campos. de janeiro a janeiro também Tem tem a a do outra, forró, tem a né? do forró, é da Roberta Da Campos, Roberta que é uma Campos. outra artista que eu admiro bastante. Roberta Campos é uma das poucas artistas realmente que a gente vê que tem essa identificação Uhum, do cantautora, mas como instrumentista também, também, né? sim, Uma ótima exatamente. instrumentista, inclusive. Uma outra inspiração também pra mim. Me diga mais, então, o que que a gente espera mais desse futuro aí? Já vai me contando quais são os planos. O EP tá na rua, o que que vem mais aí do EP? Que eu sei que tem um monte de ação aí. Me É, conte. em 2021 eu lancei o meu single, né? Aí passaram uns 3, 4 aninhos sem lançar nada. Pretendo não ficar mais esse tempo inteiro sem lançar nada, Por que favor. as pessoas precisam ouvir. Então, depois desse EP que eu lancei, eu vou lançar mais um outro no final do ano. E pretendo lançar mais projetos. Já tem uma temática já do próximo? Sim. Qual seria a temática? Só pra gente deixar a galera curiosa. Ela fala sobre amor, mas também sobre Ah, desilusão. entendi. Eu ia lhe perguntar isso, porque, veja, até agora eu vi muitas músicas suas reflexivas, Sim, né? Músicas para fazer a gente pensar, né? Músicas para fazer a gente refletir, mas sim. e amor? Como é seu lado romântico, assim, na música? Eu sou uma pessoa muito sensível, então eu sou uma pessoa que entrega bastante o que eu sinto. Então, se eu não for dessa forma, não sou eu. Então, eu sou dessa forma, tanto no amor, quanto na música, quanto em várias formas, em vários aspectos da minha vida. E aí agora você quer nesse próximo trabalho, essas composições, elas já estão prontas, elas estão no processo de terminar, como é que tá? Elas já estão prontas. Só falta terminar a gravação de algumas. E aí a gente já vai ver um pouquinho da Renata mais apaixonada, vamos dizer assim. É, apaixonada. E depois triste, porque tem desilusão. É. Tem a desilusão e depois o apaixonada. Ah, entendi. Então começa com a Na verdade, desilusão. os dois são apaixonadas, mas uma é desiludida e o outro é tudo ok. E sempre histórias autobiográficas. É, sim, sim. Isso aqui eu acho É sobre legal. mim. É sobre você, Que então eu é. sei que também você vai se identificar. Olha aí, Uhum. olha aí. Renata, e com relação à banda, tem alguma coisa já planejada? Tem outros tipos de experiência? Porque hoje você está muito no voz e violão, ok, mas já tem um plano, já, vou montar uma banda, vou montar um repertório com banda, seja para festa particular, ou seja, enfim, para locais públicos. Como é que tá também essa questão de banda? Porque nos EP já tá rolando banda, suas músicas já estão, né, Uhum. vindo com uma produção musical, mas no ao vivo, como é que tá isso? Então, tá em processo de planejamento essas questões. Para eventos particulares, eu já tenho uma banda específica que toca comigo, mas também pretendo fazer alguns projetos fora de eventos particulares. Algo que envolva tanto o meu lado de músicas, de composições, músicas autorais, quanto talvez para banda cover, não sei. Ainda estou em amadurecimento. Mas aí você pretende seguir a linha mais do MPB, pop, ou você quer também
Um enveredar por mix. uma coisa, um rock and rollzinho, tá? Um mix. Um mix, né? É. Muito bom, muito bom. Renata, cara, obrigado primeiro de você ter topado esse tempo pra gente trocar uma ideia, a gente poder conhecer um pouco mais de você, mostrar, né, para nossa audiência um pouco mais de você, mostrar que se a pessoa tem a determinação de correr atrás daquilo que ela quer, ela pode realmente conseguir. Eu Sim. acho que fica essa grande lição aqui desse papo com você, que independente se você está começando ou não, mas se você bota uma meta, se você, porra, corre atrás, você vai conseguir, né? Eu acho que você está nessa crescente, né? Você, como você falou, não tinha experiência nenhuma, mas conseguiu estar nos lugares sem, tipo, obviamente, pessoas lhe ajudaram, mas assim, você não começou por causa de uma pessoa. Ah, Uhum. Renato, vou botar. Não, você mesmo foi lá e desbravou isso, Sim. isso, mérito. Acho que Mérito meu. isso deixa, acho que a caminhada mais rica, né, e Uhum. mais valorosa, né, Uhum. porque quando você vier outras conquistas e tal, você vai saber o preço do seu suor, Sim. né? E Sim, isso é sim. massa porque contagia. E contar essas histórias é importante porque a gente pode estar dando até coragem para quem está nos assistindo. Você, pronto, você está aí nos assistindo, poxa, eu queria, pô, acho massa, Renata, já vi Renata tocando lá, poxa, sabe? Principalmente as mulheres, que às vezes fica assim, poxa, porque tem a questão do julgamento e tal, você vai para a Sim. noite não é uma coisa fácil, né? Uhum. Tipo, e às vezes você sempre vai com alguém ou você vai sozinha mesmo, tá de boa isso pra você. Então, eu vou muito com o meu namorado. E eu percebo muitas vezes, quando eu chego no ambiente, as pessoas acham que ele que vai tocar violão. Porque ele vem carregando pra você. É, porque ele tá lá presente comigo. É porque as pessoas muitas vezes não imaginam que a mulher vai tocar e cantar ao mesmo tempo. E aí, quando eu chego lá, eu disse, ó, é ele que vai tocar, que não sei o que. Não, eu que canto e toco. Viagem isso, né, É. velho? Mesmo a gente tendo aqui em Sergipe, mulheres também, você tem a Ronise também, que, poxa, incrível Uhum. também, toca e Maravilhosa. canta, né? A gente tem, enfim, várias outras, a Carla Isabela também, enfim, tem uma série de mulheres ainda assim, tem Uhum. esse negócio, né, velho? É. Então é isso. Se ser artista já é difícil, né? Ser artista, mulher, ainda tem essa dificuldade que Difícil. espero que isso vá diminuindo cada vez mais, porque é aquilo que Uhum. eu falei lá no início, hoje as mulheres estão dando banho na gente, homem, e muito mais coisa. É tanto que aqui na Badalona tem mais mulher do que É verdade. entendeu? Mas, Renato, ó, obrigado. Espero que você tenha curtido. Eu curti bastante, eu É, que agradeço. que nada, pra gente é muito bom e assim, prazer também de você estar lançando esse material aqui pela Badalando, então seja bem-vinda, que seja o primeiro de muitos materiais que a gente, né, de trabalhos que a gente vai fazer junto, conto sempre com a Uhum. nossa equipe, a gente fica muito feliz de quando a gente consegue potencializar histórias como a sua, Sim, né, porque sim. faz muito isso do nosso propósito, sabe? Até pouco tempo atrás, é louco assim para mim, eu enquanto músico, nunca imaginei que eu teria um estúdio, entendeu? E aqui na Badalona Sim, tem um estúdio massa e tipo, poxa, sabe? E a gente poder também ajudar artistas, seja artistas começando, seja artistas muito de muita experiência, porque às vezes a gente não é ensinado a determinadas coisas. Então, uhum, quando nasce a Badalona, nasce nesse propósito de ajudar e a gente construir um legado junto, né, de uhum. potencializar aquilo que de repente eu tive vontade de fazer no passado e não teve E não ninguém. Eu fez, queria né? que em 2017, quando eu lancei um álbum, existisse uma Badalando para me ajudar e a gente, enfim, ter conquistado coisas, mas não rolou e a gente meio que cansou, como muita gente pelo caminho cansa. E hoje eu Sim, consigo, dentro dessa estrutura toda, proporcionar isso para outros artistas e não abandonar a música, porque hoje eu vivo 100% da música, mas de uma maneira diferente, talvez nos bastidores, ajudando, sim, né, outras pessoas a viver aquilo que um dia eu quis viver, né, que é viver sim, integralmente do palco. sim. Mas assim, muito feliz de ter contado essa história para você. Quando tiver mais novidade, avise para a gente para você voltar e falar dos resultados do EP, né, Sim. dos novos materiais e você dê suas considerações finais aí para a galera, reforce o convite e se quiser falar também da agenda, como é que tá as próximas coisas daqui para frente. Gratidão a vocês da Badalando por
me auxiliar nesse processo do lançamento do EP, que antes eu fazia tudo sozinha e agora eu tenho vocês para me ajudar e reforçar para vocês ouvirem meu EP. Não esqueçam de ouvir Vento de Verão em todas as plataformas digitais. Ouçam, compartilhem, me sigam no Instagram também, Renata Pessoa Oficial. Quem quiser entrar em contato para shows, é só falar comigo pelo direct, que aí eu passo contato. É isso aí, galera. Então, recado dado, não tem desculpa para dizer que não tem como entrar em contato com Renata. Beleza? Renata, obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom para você. Continue produzindo, continue compondo e continue levando aí esse sorriso e essa música aí para vários outros lugares. Obrigada. Valeu mesmo. Valeu. Bom, galera, é isso. Mais um episódio concluído com sucesso. Espero que vocês tenham curtido aí a trajetória da Renata, que pegue um pouco desse papo e leve aí como inspiração para que você, de repente, consiga, né, conquistar mais coisas, ou que lhe dê talvez aquele empurrão que você precisa nesse momento e talvez, né, você não tenha ninguém assim perto de você para dar. Utilize esse papo como um gancho, né, como um incentivo para que você não fique aí só arrumando desculpa para não começar a fazer aquilo que está aí na sua gaveta, o que está aí na sua cabeça, no seu coração, e que você ainda fica se duvidando ou até sendo o seu pior inimigo, certo? Bom, eu fico por aqui, encontro vocês no próximo episódio com mais uma história massa e com mais conteúdo e conhecimento para vocês. Valeu!